Nós estamos rodeados por espíritos a todo momento e em todos os lugares. Podem ser espíritos bons, superiores, a nos inspirarem positivamente, como também pode ser espíritos obsessores, espíritos inferiores, a nos influenciar negativamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar 8 sinais que você pode identificar que podem ser então sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual dos obsessores. Bom pessoal, então nós estamos rodeados por espíritos o tempo todo e como Allan Kardec nos ensinou na codificação, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, mas todos nós somos médiuns. Isso quer dizer que nós recebemos a influência dos espíritos a todo momento, mas muitas vezes a influência que nós recebemos são de espíritos obsessores, de espíritos inferiores que na verdade querem nos prejudicar. Existem algumas atitudes que nos levam ao processo de obsessão. Quando nós levamos uma vida muito desregrada, geralmente nós atraímos então esses espíritos obsessores. Quando nós não fazemos aquilo que Cristo nos ensinou, orai e vigiai, quando nós não utilizamos o recurso da prece, principalmente quando nós não vigiamos os nossos pensamentos, palavras e atitudes, então nós atraímos os obsessores para perto de nós. Quando os nossos pensamentos são ruins, são pensamentos muito tristes, muito carregados, a gente começa a emitir uma onda de energia muito densa, muito pesada, isso acaba atraindo os obsessores. Da mesma maneira, quando nós usamos a nossa língua como uma arma afiada para proferir palavras que vão prejudicar e atingir, portanto, os nossos semelhantes, ou mesmo as nossas atitudes muitas vezes egoístas que nós temos. Mas nós temos como nos livrarmos também dos obsessores. Basta que a gente exercite a nossa reforma íntima, que é basicamente orai e vigiai. A partir do momento que nós vigiamos os nossos pensamentos, como nós passamos a pensar, se nós temos bons pensamentos, se nós temos pensamentos de paz, de união, de otimismo, se nós temos a paciência com aqueles irmãos que nós julgamos estarem equivocados naquele momento, nós conseguimos atrair então os espíritos de luz, nós conseguimos atrair os mentores espirituais e acabamos afastando então os obsessores. A partir do momento que nós somos acompanhados então pelos mentores, nós vamos sempre ter boas sugestões, eles sempre vão nos sugestionar de uma maneira muito boa. Agora, aquela pessoa que vive rodeada pelos obsessores, obviamente, serão influenciados de uma maneira muito ruim e isso acaba influenciando no seu comportamento e, consequentemente, na sua vida, na sua reencarnação presente. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom pessoal, então vamos começar aqui com os 8 sinais de que você pode estar sofrendo um ataque espiritual. E o primeiro sinal que eu separei para vocês, pessoal, é sonhar que o seu ente querido desencarnado está sofrendo. O que acontece? Quando nós dormimos, o nosso corpo físico está em repouso, mas nós, enquanto espíritos, gozamos de uma certa liberdade, então nós conseguimos sair do nosso corpo físico. Ainda nos mantemos ligados a ele, porque quando essa ligação se desfaz por completo é porque nós desencarnamos. Mas então nós saímos do nosso corpo físico, permanecemos ali ligados a ele, mas nós vamos ter experiências então no plano espiritual. O que acontece? Se durante o nosso dia a dia nós temos bons pensamentos, pensamentos edificantes, se a gente trabalha a nossa reforma íntima e se a gente cuida do nosso lado espiritual, então quando nós desencarnamos nós somos atraídos obviamente para o lado dos nossos entes queridos desencarnados, nossos entes amados, até os mentores espirituais. Mas se a nossa vida aqui, enquanto nós estamos em vigília, enquanto nós estamos acordados, é uma vida desregrada, de muitos pensamentos ruins, muitas brigas, então quando nós dormimos nós somos atraídos até regiões densas, vamos estar com os obsessores. E esses obsessores eles podem se passar pelos nossos entes queridos.
e então nós vamos ter a impressão ali que eles estão sofrendo, ou eles podem mesmo construir uma imagem psíquica em nós que os nossos entes queridos estão sofrendo. Então, se você sonha muito que seu ente querido está em sofrimento, esse é um sinal que você está sendo atacado espiritualmente, mas lá no plano espiritual. E o segundo sinal que eu separei aqui para a gente conversar sobre ele é ver sempre o lado ruim da vida. Tem algumas pessoas que insistem, sempre vão ver o lado ruim, sempre vão dar ênfase às dificuldades do dia a dia, e isso muitas vezes é um ataque espiritual. Muitas vezes um obsessor, ele sabe que você tem essa tendência de sempre ver o lado ruim da vida, então ele fica do seu lado te sugestionando a isso, e você perde muitas coisas boas da sua vida, porque tudo vai ser sempre o lado ruim, sempre as dificuldades. Óbvio que nós temos que analisar toda a nossa reencarnação. Às vezes nós vamos fazer algo que tem dificuldades, nós temos que sim considerar as dificuldades até para a gente poder superá-las, mas tem algumas pessoas que insistem em ver somente esse lado ruim da vida, ver somente os problemas, os obstáculos. Não, os problemas existem para ser superados, e a cada dificuldade que nós superamos, nós temos que aprender com elas. Então, a partir de agora, não veja tanto o lado ruim da vida, porque esses obsessores que estão ao seu lado fazendo isso, te sugestionando a isso, vão acabar se cansando, porque eles vão ver que não estão conseguindo mais te influenciar nesse sentido. E o terceiro sinal é perder a paciência com coisas pequenas. Quantas vezes nós perdemos a paciência por bobeiras? Quantas vezes nós prejudicamos os nossos relacionamentos, seja com os familiares, seja com os amigos, porque a gente simplesmente perde a paciência. Muitas vezes são os obsessores que estão do nosso lado. Eles também sabem que nós temos essa tendência de sermos impacientes, então eles acabam nos sugestionando a isso para potencializar esse nosso lado. E aí qualquer coisa que acontece, a gente não consegue ter o discernimento para ouvir, para falar da maneira correta. A gente já vai logo perdendo a paciência, e isso vai criando atrito entre nós e as pessoas, e os obsessores adoram isso, isso acaba atraindo mais obsessores. O que nós temos que fazer? Cultivar, treinar, primeiramente, e cultivar a nossa paciência no nosso dia a dia. Nós temos que entender que as pessoas não têm que ser do jeito que nós queremos que elas sejam. Ninguém tem que ser, cada um tem a sua luta diária, tem as suas convicções, mesmo dentro da sua casa, cada pessoa aí é uma personalidade diferente, então nós temos que manter sim a paciência durante a nossa reencarnação, durante a nossa convivência com outras pessoas. E o quarto sinal é se sentir culpado excessivamente. Quem nunca errou nessa vida? Se nós estamos reencarnando ainda em um planeta de provas e expiações como a Terra, é porque nós somos muito imperfeitos e nós vamos errar em algum momento da nossa vida. Mas nós temos que aprender com os nossos erros e não errar mais, trabalhar para que a gente não erre mais. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas entendem que elas erraram e agora precisam mudar. Só que os obsessores que estão ao nosso lado, eles não querem nos ver bem, não querem nos ver progredir. Então o que eles fazem? Ficam nos sugestionando para a gente lembrar sempre daquele nosso erro. É importante que a gente perdoe os nossos inimigos, que a gente perdoe as ofensas do dia a dia. O nosso mestre nos ensinou isso. Nós também temos que nos perdoar. Isso é muito importante para que a gente fique bem e para que a gente possa até exercitar a nossa reforma íntima. Então, se você errou na sua vida e você decidiu mudar, você decidiu não errar mais, não dê tanto ouvido à sua culpa. Você se perdoar não quer dizer que você não está mais preocupado com o seu erro. Você errou, mas a partir de agora você vai tentar sempre melhorar para não errar mais. O quinto sinal são os pensamentos pessimistas. Isso aqui ocorre com muita frequência. Eu posso contar para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu estava muito preocupado com algo que poderia acontecer, um problema que poderia acontecer, e eu estava pensando muito nisso o tempo inteiro. Mas eu percebi que era um irmão obsessor que estava me instigando a ter esses pensamentos. Então o que eu fiz? Eu orei para ele. Eu disse para ele: olha, esses pensamentos são seus, esses pensamentos não são meus, eu não vou aceitar esses pensamentos mais. No outro dia era dia de eu ir no centro espírita trabalhar.
Então eu falei para ele: se você quiser ficar aqui na minha casa e ir comigo amanhã até o centro espírita, você pode ficar. Se você quiser ir lá agora, você sabe onde é, então você pode ir, mas eu não vou aceitar mais esses pensamentos. E pessoal, de repente eu vi ele do meu lado indo embora, porque ele viu que eu não ia aceitar mais esse pensamento que era dele, não era meu. Então nós temos que fazer isso. Quando o pensamento pessimista, ruim, chegar até você, pare, pense um pouco, imagine na sua frente uma caixinha, uma sacolinha, alguma coisa assim, e imagine você colocando esse pensamento dentro dela, amarrando essa sacolinha, fechando essa caixinha e deixando ela de lado. Exercite isso todos os dias, e o obsessor ou os obsessores que estão lhe incentivando a ter esses pensamentos pessimistas vão acabar desistindo e vão embora, porque vão ver que não está adiantando mais nada. E o sexto sinal é a preguiça excessiva. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão entrar nos comentários e vão fazer uma brincadeira lá, falando que, nossa, se preguiça é ataque espiritual, então eu tô sendo atacado o tempo inteiro, tô cheio de obsessor. Gente, às vezes a gente tem uma certa preguiça mesmo, às vezes é bom a gente ficar relaxado, dormir um pouco mais, enfim. Mas tem algumas pessoas que têm uma preguiça excessiva, tem que fazer alguma coisa, não faz. Vai sempre adiando, até que chega aquele momento que tem que fazer em cima da hora, ou nem consegue fazer mais. Muitas vezes isso é um ataque espiritual, muitas vezes é um obsessor que está ao seu lado aí te sugestionando. Não precisa fazer agora, pode fazer depois, faz outro dia, tudo isso para te prejudicar, porque se você precisa fazer algo e você não faz, provavelmente você será prejudicado. Isso acontece muitas vezes com o estudo, né? Porque nós sabemos, o estudo ele nos engrandece o nosso espírito. Então, quantas vezes que nós vamos estudar e a gente pensa, nossa, mas acho que eu não vou estudar hoje não, amanhã eu estudo. Pode ser um estudo da escola, da faculdade, um estudo aqui em relação à doutrina espírita, enfim. A gente pensa, eu acho que hoje eu não vou estudar. Muitas vezes são os obsessores que estão te atacando. Então, pessoal, vamos deixar a preguiça um pouquinho de lado. Eu sei que às vezes uma preguicinha assim é até bom, mas de maneira exagerada, pode ter certeza que são obsessores que estão ao seu lado. E o sétimo sinal, pessoal, que eu separei de ataque espiritual é falar e pensar mal sobre outras pessoas. Pessoal, isso aqui é muito complicado. Quando você pensa mal de alguém, e quando você fala mal de alguém, você acaba atraindo obsessores para o seu lado. Esses obsessores vão te atacar o tempo inteiro. Eles vão te incentivar a pensar mal de mais pessoas ou pensar mal daquela pessoa, pensar pior ainda e falar mal também das pessoas. Isso aqui é uma bola de neve. O nosso pensamento ele tem muito poder. Quando você começa a ter maus pensamentos, você vai atraindo obsessores que vão te incentivando a ter outros pensamentos piores e assim esse círculo vai crescendo, né? Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos e as nossas palavras, mas principalmente os nossos pensamentos, porque é através do pensamento que nós vamos atrair mentores ou vamos repelir os mentores, é através do nosso pensamento que nós vamos atrair obsessores ou que nós vamos repelir os obsessores. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos. E isso, pessoal, é para o nosso bem, para que a gente possa repelir os obsessores, atrair os mentores e assim a gente possa ter uma reencarnação mais tranquila e que a gente possa aproveitar muito mais essa nossa reencarnação atual para que a gente possa evoluir espiritualmente. E o oitavo e o último sinal do ataque espiritual é achar que todos são culpados menos você. Às vezes a gente tem essa tendência, todo mundo é culpado menos a gente. Isso também é um sinal que você pode estar sendo atacado por obsessores. Muitas vezes são os obsessores que fazem isso. Ficam aqui do nosso lado falando, a culpa não é sua, a culpa é daquela pessoa. Vai lá, cobra ela, briga com ela. E isso vai prejudicando todo mundo que está envolvido naquilo. Quando a gente para, a gente consegue fazer um balanço da nossa vida, das nossas atitudes, a gente acaba vendo que muitas vezes nós somos os culpados de muita coisa que acontece. Às vezes pela nossa omissão,
ou às vezes por a gente fazer coisas que a gente não deveria, por a gente falar muitas coisas que a gente não deveria, pelas atitudes que nós temos no dia a dia, principalmente pelos nossos pensamentos. Então, a cada momento da nossa vida, momentos de conflito, momentos de dificuldade, nós temos sim que parar, fazer um balanço, fazer um levantamento e ver até onde que nós somos culpados naquilo, para que a gente mude, para que a gente não caia nos mesmos erros e assim a gente possa afastar os obsessores, porque todos esses sinais que eu falei aqui para vocês, se vocês tentam mudar isso, muitas dessas atitudes, desses pensamentos, dessas palavras, então vocês vão acabar repelindo os obsessores, porque eles vão ver que não adianta mais tentar te sugestionar, porque você está vigiando seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, você está trabalhando a sua reforma íntima. E esse é o X da questão, a nossa reforma íntima. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere se você está inscrito, se você deu um joinha aqui, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.